Meus irmãos, em nossas Bíblias, nós temos a divisão do livro dos reis em primeiro livro dos reis e em segundo livro dos reis. Só que no texto original, o texto hebraico, o texto quando foi escrito, ele não foi feito com essa divisão. Quando ele foi escrito como o livro dos reis. E esse livro, ele foi escrito com dois propósitos basicamente. O primeiro propósito desse livro foi apresentar aos exilados da Babilônia por que houve a divisão de Israel em dois reinados. Reinado de Israel e reinado de Judá. Reinado do norte e reinado do sul. E além dele apresentar a razão dessa divisão, ele apresenta por que o povo foi para o cativeiro. O povo de Israel foi um povo tremendamente idólatra, tanto os seus líderes quanto os súditos, e o remédio para a idolatria do povo foi o cativeiro, tanto o assírio, no caso do reino do norte, quanto o cativeiro babilônico, no caso do reino do sul. Todos os reis do reinado de Israel foram reis tremendamente corruptos, tremendamente distantes do nosso Deus. Foram reis que conduziram o povo para a idolatria. E a grande maioria dos reis de Judá também andaram por esse mesmo caminho. E todas as vezes que os reis se corrompiam, todas as vezes que as pessoas não tinham mais nenhuma referência, Deus, na sua graça, na sua misericórdia, ele levantava a figura do profeta. E nessa noite, iremos meditar em uma passagem do livro dos reis, do primeiro livro dos reis. Convido que os irmãos abram a escritura no primeiro livro dos reis. Vamos começar da ênfase a quem iniciou a passagem de quem iniciou essa sequência de reinados, de perversão espiritual, de corrupção religiosa. Vamos focar na passagem que conta sobre a idolatria de Jeroboão. Vamos meditar nessa noite em primeiro livro dos reis, capítulo 12, do verso 25, e veremos até o capítulo 13, verso 6. Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e gradativamente a gente vai parando e mencionando, pontuando a passagem. A primeira leitura que faremos é do verso 25 ao verso 27. Primeiro livro dos reis, capítulo 12, versículo 25 ao 27, diz a palavra do Senhor. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele rei de Judá. O trecho que nós acabamos de ler, meus irmãos, apresenta como o rei Jeroboão, o primeiro dessa dinastia de Israel, se comportou diante da possibilidade do povo do reinado dele ir até o reinado de Judá. Lembrem que em Jerusalém, na região de Judá, era onde ficava o templo que Salomão edificou. E todos os anos, quando haviam as datas comemorativas das festas, as pessoas iam em peregrinação até Jerusalém. E esse homem, vendo a iminência das pessoas saírem do seu reinado e irem para Judá para cultuar ao Senhor, ele teve medo de perder a sua influência, de perder o seu poder sobre aquelas pessoas. Aquele homem, ele tinha sede pelo poder. Ele era um grande dominador. Ele tinha uma influência política muito forte. Ele tinha um traquejo político muito melhor do que o Roboão. Se vocês leem o capítulo 11 e 12, vocês veem isso naturalmente. Roboão seguiu o conselho dos jovens e perdeu a influência política. Ele, por outro lado, sem ter sangue nobre, conseguiu destaque e assumiu autoridade sobre a maioria das pessoas daquele povo. E aqui, meus irmãos, nós vemos como ele edificou o seu reinado. Vamos ler novamente o verso 25. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali.
Irmãos, esse local onde ele edificou essa cidade chamada Siquém, era um local muito importante para o povo de Israel. Siquém, meus irmãos, foi o local por onde o patriarca Abraão adentrou na terra de Canaã. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai ver lá, nos versículos de número 5 e 7, que quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã, o primeiro lugar onde Abraão entrou, estabeleceu um altar ao Senhor e fez sacrifícios a Deus, foi na região de Siquém. Era um local que tinha muita importância para o povo. E foi justamente nesse local que esse homem edificou uma cidade. E o interessante aqui, meus irmãos, é que o autor faz questão de mencionar Siquém na região montanhosa de Efraim. Lembre que Jerusalém é a cidade edificada sobre os montes. Então você vê que esse homem, ele está querendo a todo custo iniciar paralelos com o outro lado, o outro reino, que era seu inimigo e que ele tinha medo de perder a influência, o poder. Verso 28 ao 33. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Jeroboão, meus irmãos, é um exemplo bíblico de que ninguém que comete pecados grosseiros começa pelos pecados mais terríveis. Pessoas que cometem crimes hediondos começam fazendo pequenos crimes. Essa semana nós tivemos exemplo de um crime hediondo que aconteceu e que chocou o país. Certamente, aquele homem, ele não começou cometendo aqueles crimes. Ele começou de uma forma e foi progredindo até chegar naquela horripilância que ele cometeu com aquelas mulheres. E Jeroboão, semelhantemente, começou o seu pecado, a sua maldade, por meio da sede do poder. E essa sede do poder foi crescendo tanto, que ele criou deuses para o povo de Israel. Ele começou a criar um meio para que as pessoas não fossem até Jerusalém. Ele criou o culto e ele providenciou o Deus para as pessoas adorarem. A primeira coisa que nos chama a atenção no verso 28 é a seguinte: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro. Da mesma forma que Roboão errou, e errou feio porque ele tomou conselhos com pessoas erradas, Jeroboão também tomou conselhos. Isso não tira a responsabilidade dele do que ele fez. Mas nós vemos que as pessoas que estavam ao redor dele eram pessoas que eram o reflexo do que ele era. Ele não tomava conselhos com pessoas sábias, com pessoas de Deus. Ele tomou conselhos com pessoas que tinham um coração semelhante ao dele. E no decorrer da passagem, nós vamos ver um pouco mais do coração desse homem. E esse homem, além de cair no pecado da idolatria, de construir o bezerro, esse homem, no seu pecado, ele ultrapassou mais uma barreira. Ele ultrapassou a barreira do monoteísmo, a crença em um único Deus verdadeiro. Ele saiu do monoteísmo e foi para o politeísmo. Ele diz: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel. E além dele cair no pecado do politeísmo, ele mente, que fizeram subir da terra do Egito. Vemos vários pecados nesse homem. Esse homem estava totalmente perdido. A sede do poder o corrompeu completamente.
verso 31 ao 33 agora. Essa parte aqui eu chamei de sacerdócio jeroboônico. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se faziam em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios os bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Então, eu organizei aqui, meus irmãos, algumas coisas que esse homem fez em algumas sentenças. A primeira coisa que ele fez com o seu sacerdócio, ele constituiu uma classe de sacerdotes que não eram dos sacerdotes de Levi. Crime bárbaro. Deus havia estabelecido que a tribo de Levi era a tribo responsável pelo culto ao Senhor. Era a tribo responsável a oferecer sacrifícios a Deus. E as outras tribos não estavam autorizadas a fazer isso. A segunda coisa que ele fez foi constituir um calendário religioso ao seu bel prazer. Na lei, estabeleciam as festas que o povo deveria seguir. A festa da lua nova, a festa dos tabernáculos e várias outras festas. Em terceiro lugar, ele se tornou uma espécie de sumo sacerdote, porque o texto diz que além dele oferecer sacrifício, ele mesmo queimava incenso. Totalmente errado. E em quarto e último lugar, ele edificou os altos e edificou o santuário. Além dele ter o poder político, influenciar politicamente o povo, ele quis o poder religioso e levou o povo para distante do Senhor. Vemos que no reino de Israel, Jeroboão era o rei e Jeroboão era o sacerdote. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, porque Deus levantou o profeta. Deus levantou alguém que estava fora daquela situação, que chegou e veio levar aquele povo a ouvir a verdade de Deus. Versículo 1 e 2. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Irmãos, imagine como essa cena foi uma cena complicada para aquelas pessoas. O texto está apresentando uma situação onde um culto aos moldes do Antigo Testamento estava acontecendo, um culto onde havia sacerdotes, onde tinham animais sendo sacrificados, haviam pessoas reunidas vendo aquela celebração, e a autoridade máxima daquele povo, o rei de Israel, estava lá pronto a queimar o incenso, estava lá pronto a fazer aquela atitude sacerdotal. E de repente, um estranho aparece. A Bíblia nem menciona qual era o nome desse homem. A Bíblia só o identifica como um homem de Deus. E esse homem chega próximo ao altar. E quando eu falo altar, não pense numa plataforma como essa. Pense numa espécie de churrasqueira, onde os animais estão sendo queimados. E ele começa a falar aquele altar. Começa a dizer em alta voz. Começa a falar uma profecia. Altar, altar, assim diz o Senhor. E a profecia que esse homem diz é uma profecia duríssima para aquelas pessoas. Ele diz: olha, do reino que eu vim, lá de Judá, seus inimigos, vai nascer um descendente de Davi. O nome desse descendente é Josias. E quando esse descendente nascer e crescer, ele será um rei, e ele pegará vocês que são sacerdotes de Jeroboão e vão queimar vocês aqui nesse altar. Imagine como aquelas pessoas devem ter ficado diante daquela situação, né? Imagine o constrangimento que foi aquilo, né? Então, algumas pessoas podem ter reagido da seguinte maneira: quem esse cara pensa que é? Para chegar aqui do nada,
um João ninguém desse vir e falar uma barbaridade dessa? E essas pessoas poderiam estar mais inflamadas, mais revoltadas. Ou poderiam pessoas reagir mais com o cômico da coisa, né? Com a chacota. Esse cara vem falar essa coisa, esse cara é um doido. Esse cara chegou aqui, está falando para o altar que vai queimar. Esse cara é maluco, rapaz, tira esse cara daí. Então, meus irmãos, vemos um clima completamente tenso nessa situação. O juízo de Deus estava sendo anunciado a um povo que estava distante do Senhor e que estava muito bem entretido em suas atividades religiosas, sendo conduzidos por um homem que não tinha nada a ver com Deus, mas que estava só preocupado em se manter. Vamos continuar a leitura. Por uma questão didática, a gente não vai ler na ordem que os versículos aparecem, vamos ler o versículo 3 e o versículo 5, e depois vamos ler o versículo 4 e o versículo 6, tá certo? Verso 3, diz a Escritura: deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Versículo 5. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. A lei de Moisés, irmãos, era clara e ela estabelecia critérios para que o povo pudesse identificar quem era um profeta verdadeiro e quem era um falso profeta. Segundo a lei de Moisés, um profeta verdadeiro, ele não poderia trazer uma nova revelação que fosse contrária àquilo que a palavra de Deus já havia dito. E um profeta verdadeiro, tudo aquilo que ele falasse, deveria se cumprir exatamente como ele falou. Se ele falasse uma coisa e não se cumprisse, ele era um falso profeta e ele deveria ser apedrejado até a morte. Esse era o critério. E no exato momento que aquele homem disse o sinal que iria acontecer, o sinal ocorreu exatamente como ele disse. Não tiveram meias palavras. Ele não falou literal e aconteceu figurado. Aconteceu exatamente como ele havia profetizado. Vamos ler agora o versículo 4 e o versículo 6. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o! Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não podia recolher. Verso 6. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Além de todos os pecados que nós mencionamos, irmãos, que Jeroboão havia cometido, nós vemos aqui que esse homem, ele cometeu o pecado da incredulidade. Logo que o profeta falou, a reação dele diante daquela profecia não foi se prostrar, rever aquilo que ele fez, reconhecer os erros. A atitude de Jeroboão ao ouvir o juízo de Deus sobre ele foi a revolta. Prendei esse homem. Estendeu a mão, e a mão que ele estendeu, ela se tornou defeituosa. Isso foi instantâneo. Isso foi um sinal do juízo de Deus sobre aquele homem. E ainda, experimentando na sua carne o juízo de Deus, a ira de Deus naquele exato momento, e sendo testemunha do que aconteceu com o altar na frente dele, ele não mostra nenhum tipo de arrependimento. Ele não se mostra quebrantado. Olha o que ele diz. Disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim. Esse homem não tinha nada a ver com o Deus de Israel. Ele não cria no Deus da aliança. Ele não tinha relacionamento com o Deus do povo de Israel. Ele era incrédulo. O Deus dele era o poder. O Deus dele era o domínio. E esses bezerros de ouro que ele havia construído eram apenas uma maneira de manter aquelas pessoas cativas a ele. E qual é o detalhe da passagem? O detalhe, meus irmãos, é que ele pediu a cura e ele foi curado.
Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Esse homem foi curado instantaneamente. Mas a pergunta que fica é: após ser curado por Deus, após testemunhar o milagre, ver que não haviam dúvidas de que aquele homem era um homem de Deus, que aquela mensagem veio do Senhor, houve quebrantamento, houve arrependimento, houve transformação, houve mudança na vida desse homem? Segundo a palavra de Deus, não. Se você ler o livro dos reis, um refrão sempre se repete. Quando um rei comete algo terrível contra Deus, o livro dos reis repete: e ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate. Se desviou dos caminhos do Senhor, não andou conforme a vontade do Senhor. Esse homem é o exemplo, ele é o primeiro de uma geração de reis que andaram distantes do caminho do Senhor. Irmãos, contexto exposto, vamos seguir para 3 aplicações. A primeira aplicação é a seguinte: foi a sede de poder que fez com que Jeroboão e seus súditos se afastassem do Senhor. É a sede de quê que te afasta do Senhor na sua comunhão com Deus? O que é que te afasta do Senhor no seu relacionamento com Deus? Nós vimos aqui, meus irmãos, que a posição desse homem, em primeiro lugar, não era a posição que nós estamos. Esse homem, ele era um ímpio, nós não somos. Mas o nosso coração é um coração que constantemente está dividido. Constantemente nós queremos colocar no lugar de Deus as bênçãos que Deus nos dá. Ao invés de nós adorarmos muitas vezes o Deus das bênçãos, nós queremos apenas as bênçãos de Deus. Jeroboão, ele não queria o Deus da cura, ele só queria a cura que vinha de Deus. Que nessa noite, nós estejamos orando ao Senhor, pedindo para que Ele descortine no nosso coração quais são os ídolos que estão na nossa vida. Quais são os ídolos do nosso coração? O que é que na nossa vida divide o lugar que pertence unicamente a Deus? Será que é o trabalho, a família, a saúde, a autoridade? Aonde está o nosso coração? Em segundo lugar, nós vemos aqui o exemplo desse profeta. Como a igreja de Cristo, meus irmãos, necessita que o Espírito Santo, na sua misericórdia, na sua graça, levante pessoas na nossa geração que tenham ousadia para falar a verdade do Senhor e estejam dispostas a sofrer pela verdade. Vimos aqui, irmãos, um homem que não ficou conhecido, não sabemos nem o nome dele, a Bíblia não registrou. Ele saiu de Judá e ele saiu disposto a fazer a vontade do Senhor. Ele foi para o covil das cobras, falou a verdade de Deus, correu o risco de ser preso e ser até morto por aquelas pessoas, mas aquele homem, dirigido por Deus, ele tinha em mente: eu preciso fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui, Deus me mandou chegar aqui para falar as palavras do Senhor. E a palavra de Deus precisa prevalecer. Ainda que eu seja rechaçado por falar a vontade do Senhor. O risco que ele corria, irmãos, não era o risco de ser mal visto, não era o risco de ser cancelado na internet por fazer um comentário que as pessoas não entendessem muito bem. O risco dele era morrer. Mas ele considerou, meus irmãos, a glória de Deus mais importante do que a sua própria reputação e do que a sua própria vida. Um pastor batista do século passado, diante de uma situação muito complicada que aconteceu nos Estados Unidos, disse o seguinte: o que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Oremos para que Deus, na sua infinita graça e bondade, levante na nossa geração pessoas que, cheias do Espírito Santo, tenham ousadia e intrepidez para falar a verdade do Senhor, para falar a palavra do Senhor.
Não uma ousadia ou intrepidez que venha da carne, mas que venha dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Oremos por isso. E em terceiro lugar, vimos aqui o exemplo claro de Jeroboão. Pessoas ímpias podem testemunhar e até mesmo experimentar grandes milagres e mesmo assim continuarem descrentes. Logo depois dessa mensagem, meus irmãos, nós estaremos orando por vários pedidos de pessoas que estão enfermas, pessoas que têm parentes que estão enfermos. Mas a primeira coisa que nós devemos lembrar, irmãos, diante de uma mensagem como essa, é que toda a humanidade nasceu infectada com uma doença hereditária chamada pecado. A nossa maior enfermidade é o pecado. E Jesus Cristo, Ele proveu a solução para essa doença que nós temos na nossa alma por meio da sua morte e ressurreição. É por meio do arrependimento dos nossos pecados e da fé no Senhor Jesus Cristo que nós nos apropriamos dessa realidade. Nós conhecemos, irmãos, pessoas na nossa experiência que não amam a Cristo, que não querem Cristo, mas que só querem ser curadas de enfermidades. Você vai nessas megas igrejas, é o que mais você vê. Pessoas que estão nessa condição. E ao mesmo tempo, nós temos ao nosso lado pessoas que amam ao Senhor, pessoas que amam Cristo Jesus, mas que lutam com enfermidades terríveis. Muitas delas, enfermidades que não têm cura. Mas irmão, meu irmão, minha irmã, você que tem lutado contra enfermidades, lembre que a maior prova do amor de Deus por você não é se Ele te curar de uma enfermidade. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jeroboão, irmãos, ele foi curado. Ele pediu e Deus atendeu. Mas esse mesmo Jeroboão que teve a mão restaurada, ele está, nesse momento, no inferno, queimando eternamente. Ele está, meus irmãos, onde o verme não morre. Ele está onde o fogo é inextinguível. Ele está onde há sofrimento ininterrupto de manhã e de noite. Eras e eras irão passar e Jeroboão está lá, ardendo eternamente distante de Deus e sofrendo o castigo que é de direito dele. Mas você, que ama ao Senhor Jesus, ainda que nesse tempo presente, ainda experimentando essa breve e momentânea tribulação, você estará eras e eras com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus enxugará do seu rosto todas as lágrimas. O Senhor Jesus Cristo enxugará do seu rosto toda expressão de sofrimento, toda dor. Jesus Cristo irá restaurar seu corpo completamente. Nós estaremos com o nosso Salvador com corpos transformados. De eternidade em eternidade, estaremos com o Senhor. Basta lembrarmos disso, meus irmãos. Certamente, toda dor e todo sofrimento são minimizadas ao extremo na nossa alma. Você crê nisso? Você crê no corpo glorificado? Você crê na vida eterna? Você crê que a vida continua após a morte? Se você crê nisso, console-se com essa verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos glórias, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos, ó Deus, que tu estejas nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Eu peço, ó Deus, pelas pessoas que estão enfermas na nossa igreja, pessoas relacionadas, amigos, entes queridos. E, ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia. Que o Senhor restaure segundo a tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Restaure a saúde dos nossos irmãos. Saúde física, saúde emocional, necessidades, ó Deus, da alma. Ó Deus, traga tudo aquilo que os nossos irmãos têm necessidade, Pai. Que o Senhor possa
suprir todas essas necessidades. Também, ó Deus, eu te peço que tu estejas levantando, Senhor, ainda na nossa geração, pessoas que tenham ousadia, pessoas que tenham intrepidez, pessoas que tenham coragem de se levantar diante das injustiças, Pai, que acontecem no mundo e permanecerem firmes, ó Pai, diante da tua vontade. Ó Deus, grava, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, para que nós não pequemos contra ti, Senhor. Ó Deus, nos livra, Senhor, do conformismo que é característico da nossa geração, Pai. Nos dá, ó Deus, coragem. Nos dá, ó Deus, ousadia, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a permanecermos firmes nos teus caminhos. Assim como teu servo, Senhor, esse homem que nós não sabemos o nome dele, assim como ele fez, que o Senhor nos dê ousadia e intrepidez. Também, ó Deus, te peço que o Senhor descortine os ídolos do nosso coração. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Senhor, porque nós somos falhos, Senhor. Diariamente, Senhor, colocamos coisas no lugar que pertence somente a Ti. Tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos dê um coração, Senhor, que Te ama. Nos dê um coração que cada vez mais Te ama, Senhor. Porque o nosso amor, Senhor, o nosso amor por Ti é um amor vacilante, Senhor. Nós não Te amamos como o Senhor merece ser amado. Nós não somos quem nós deveríamos ser. E pedimos, ó Pai, que Teu Espírito Santo forme Cristo em nós e que de glória em glória sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Salvador. E por consequência disso, o nosso amor por Ti cresça cada vez mais. Pedimos no nome santo e precioso do nosso Salvador, que vive e reina para todos sempre. Amém. Você foi edificado e gostaria de contribuir com o Ministério Mateus Bittencourt Oficial? Para isto, basta mirar a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela. Ou, se preferir, realize um Pix do valor que desejar para a chave Pix: donativos.mateusbittencourt@gmail.com. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga-nos no Instagram, @Mateus Bittencourt Oficial. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você.